vamos começar uma série de quadro por aqui, que vai ser o Direto do Mercado. E para o nosso primeiro episódio, vamos começar com os leites, então bora lá. Primeiramente, aqui em Portugal você não vai ter leite integral, desnatado, etc. Você vai ter o leite magro, meio gordo e o leite inteiro. E aí, quando a gente começa a pensar nessas composições, primeiro o leite inteiro ele vai ter mais gordura do que comparado aos outros. Então ele tem um bom aporte de proteínas e etc, mas ele tem mais gordura na composição. Segundo ponto, sempre que você for comprar um leite, você vai sempre olhar os ingredientes para saber se tem realmente só leite ali. Pode ser que tenha conservantes, etc, e quanto menos coisa tiver, melhor. Quando a gente fala então do leite meio gordo, ele é como se fosse o semi-desnatado no Brasil. Então, ele vai ter um pouco menos que gordura. Nos ingredientes, você vai ver que é um leite semi-desnatado, então semi-reduzido em gordura, vamos dizer assim. E na composição, a menos quantidade de gordura. Proteína, igual. O que você vai reparar é na gordura que está reduzida. E o leite magro, ele vai ser o leite desnatado. Então, é um leite sem gordura. Pensando aí para uma dieta de restrição calórica, etc., é uma opção melhor, porque tem menos gordura na composição. E sempre se atente à lista dos ingredientes, tem que estar escrito que o leite é desnatado. E quando a gente fala desses três, pensando no olhar mais funcional, quando a gente fala de sensibilidade à insulina, por exemplo, o leite magro ele está mais biodisponível ao açúcar, que é a lactose. Já o leite meio gordo, como tem um pouco de gordura, vai ser um pouco melhor do que o leite magro. E o leite inteiro, que tem bastante gordura, você vai absorver mais devagar a lactose, que é o açúcar do leite, comparado aos outros dois. Então, tem essa diferença de um outro lado. E sempre quando você for comparar marcas, além de olhar os ingredientes, você vai sempre olhar a tabela de composição. Então, vê se tem um aporte equilibrado de carboidratos para um aporte de proteína, que é os principais nutrientes do leite. Então, sempre se atente nisso. Tem que ficar em média de 3 a 4 gramas, mais ou menos. E quando a gente fala do leite sem lactose, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. A primeira é que ele tem lactose, só que a lactose ela está previamente hidrolisada, porque ele tem a adição da enzima lactase. Então, você vai ver nos ingredientes que tem enzima lactase. E o outro ponto é que quando a gente fala do leite semi-gordo, você vai ter aqui um pouco mais de gordura e vai ter sempre escrito que ele não é para pessoas alérgicas à proteína do leite. Porque uma coisa é a lactose, outra coisa é a proteína. O leite sem lactose, ele ainda tem a proteína ali intacta. E quando a gente fala do leite magro para o meio gordo, você vai absorver mais devagar o açúcar no leite meio gordo, mesma lógica. Então, na hora de escolher o seu leite, agora você já sabe um pouco mais como que vai basear a sua escolha. E se você quiser mais conteúdos do Direto do Mercado, é só se inscrever no canal. Beijo!